Olá, queridos! Hoje esse vídeo vai dedicado especialmente a você que sofre na mão de pessoas mentirosas ou que conhece muita gente que tem um comportamento de mentiroso. Hoje o meu objetivo é esclarecer para você o porquê que algumas pessoas são tão mentirosas e te ajudar não só a identificar, como também te ajudar a não sofrer na mão de pessoas que são assim, que tem esse tipo de comportamento. Mas o que é exatamente uma pessoa mentirosa? Na verdade, uma pessoa mentirosa é uma pessoa que foge das verdades. Existem N motivos, né? Tem gente que mente porque tem medo de falar a verdade. Tem pessoas que mentem com receio de ter algum tipo de desvantagem, algum tipo de prejuízo. Tem gente que mente por uma questão de adequação. Tem gente que mente porque quer ter vantagem. Tem gente que mente porque tem complexo de inferioridade, para tentar fugir disso, tenta mostrar que é maior do que realmente é, ou menor do que realmente é. Enfim, motivos, queridos, existem diversos. Mas uma coisa é importante você saber identificar. Independente do motivo, que para mim nenhum justifica, mas independente do motivo, nós precisamos entender que existem dois principais motivos. O primeiro é a pessoa que mente para ela mesma. Ela não consegue vivenciar uma realidade, então ela mente para ela. Tem a pessoa que mente para o outro. Aquilo que o outro quer ouvir ou porque quer enganar a outra pessoa. Desses dois estilos de mentira ou tipos de mentira, eu diria que a pessoa que mente para si, ela sofre muito mais, porque ela passa a vida tentando se enganar. Agora, uma coisa é fato, mentira, independente do tipo ou de quem faça, tem perna curta, não vai muito longe. Queridos, é impressionante o que faz uma pessoa muitas vezes mentir tanto, sendo que vai ser descoberto em breve. Outro fato importante que você precisa saber, tem pessoas que mentem por doença. Existem doenças psicológicas sérias que fazem com que a pessoa sinta prazer em mentir. Então mente por tudo e a qualquer momento. São pessoas que realmente são muito complicadas e que a gente tem que tomar muito cuidado. É muito complicado, queridos, você lidar com uma pessoa que mente patologicamente, que respira mentindo. Por mais dolorosa que uma verdade possa ser, é muito complexo fugir disso com uma mentira bonita. Porque ela, como eu disse, tem perna curta. E é muito complicado você descobrir a dor da verdade mais a mentira de quem mentiu. Então, para a gente evitar esse tipo de coisa, queridos, é muito importante a gente prestar atenção em alguns detalhes. Existem pessoas que, como eu disse, mentem de forma patológica. Então essas pessoas, elas mentem com tanto profissionalismo, elas mentem com tanta, entre aspas, verdade, porque para elas é uma verdade, que elas realmente nem mostram sinais de que estão mentindo. Porque no geral, para uma pessoa comum, que não mente de forma profissional ou patológica, uma pessoa, ela tem micro movimentações em sua face que denunciam muitas vezes a mentira. É claro que existem vários pontos que precisamos analisar. As pessoas, queridos, que sabem que estão mentindo e que não gostariam de estar mentindo, trazem em seu corpo, na sua face, no seu organismo, mudanças muito significativas que denunciam a mentira. Agora, as pessoas que acreditam naquela mentira como se fosse uma realidade, elas não vão apresentar esse tipo de característica ou de disfunção orgânica ou de sinalização orgânica. Porque para elas, a mentira delas é uma verdade. E elas acreditam com tamanha força que elas agem como se aquela mentira fosse real. Então se torna muito mais difícil da gente identificar esses tipos de mentira. É muito interessante a gente entender, queridos, que a mentira, ela gera outras mentiras. E a verdade, né, quando você revela tudo aquilo, vai trazer uma dor. Porque você elaborou algo, você criou, você imaginou em cima de uma situação que não era real. Então quando você descobre a verdade, é como se desmoronasse toda uma realidade. Você enxerga a pessoa de uma outra forma, você se sente machucado por ser aquela pessoa que mentiu para você, você se torna uma pessoa
triste porque você se aborreceu com todo o processo, e a dor que isso vai causar é muito maior do que se a pessoa tivesse te falado a verdade assim que a verdade acontecesse. As mentiras, elas causam uma mudança orgânica. O comportamento da pessoa é alterado. Quem convive com uma pessoa que está num ritmo, tem uma atitude, tem um comportamento, e de repente, do nada, a pessoa começa a mudar, alguma coisa de errado tem. Você pode começar a prestar atenção que você talvez comece a descobrir determinadas mentiras, e ali é que começa determinadas situações. Agora vão algumas dicas que possam te ajudar a identificar e se proteger de algumas situações. Mas como eu disse, queridos, até para quem é profissional muitas vezes e lida com pessoas, lógico que a gente tem um treino, algumas profissões inclusive tem muito treino para lidar com mentira, e mesmo assim às vezes é muito difícil quando a gente pega uma situação patológica, uma situação mais grave. Agora, independente disso, alguns sinais podem te ajudar. Não dá pra gente dizer também que uma pessoa está mentindo por conta de um ponto, porque senão você pode ser injusto com alguém. Então, há algumas informações, há alguns pontos que geralmente estão presentes quando uma pessoa mente. Ponto número 1, mudança de comportamento. Geralmente uma mudança de comportamento, ela pode sim estar embasada num processo de mentira. Ninguém tem um ritmo e muda do dia para a noite. A gente muda porque alguma coisa promoveu essa mudança, né? É muito importante, queridos, a gente conseguir identificar essas mudanças no nosso comportamento, no nosso gestual. Inclusive, para vocês entenderem, existem micromodificações nas fisionomias da nossa face que podem ser um indicativo de mentira. É claro que, como eu disse, não depende só de um fator, dependem de várias coisas muito mais profundas que a gente pode avaliar. Mas quando nós temos algum tipo de sentimento ou quando as nossas emoções são modificadas, o nosso sistema nervoso, de forma involuntária, cria modificações na nossa musculatura. E alguns pontos são importantes. É que são muito detalhados, queridos, para a gente explicar assim num vídeo curto. Mas uma coisa importante para você saber é que existem essas modificações. Eu vou oferecer algumas dicas para vocês, queridos, para facilitar a compreensão a respeito da identificação de pessoas que estão mentindo. Mas eu quero deixar claro que é muito difícil, até para quem trabalha com isso, fazer essa identificação 100%. O nosso sistema nervoso central emite alguns impulsos elétricos que fazem com que a nossa musculatura corresponda de forma involuntária. Então, quando uma pessoa está mentindo e tem consciência dessa mentira, ela tem essa transformação de forma involuntária. Então, a face, ela apresenta algumas características que, quando a mentira está presente, ficam muito visíveis. Algumas alterações involuntárias no rosto, no olhar, enfim, tudo isso é importante. Só que todos esses sinais, queridos, são muito sutis e são muito rápidos, porque são estímulos elétricos que causam essas mudanças bastante rápidas. Mas você consegue perceber quando uma pessoa tem uma alteração em sua fisionomia, você consegue perceber quando ela está falando uma coisa, mas o corpo dela está dizendo outra, quando a pessoa tem um ritmo de vida, tem um comportamento e de repente do nada começa a ter mudanças. Então essas coisas você percebe, o nervosismo, respiração mais ofegante, tudo isso é importante. É claro que quem é ansioso, por exemplo, também respira ofegante, por isso é importante a gente diferenciar. É claro que uma pessoa mais tímida, ela vai ficar mais tensa e vai ter algumas micromodificações também na sua face, nas expressões. Por isso que eu disse que é muito amplo, queridos. É muito importante que você conheça como a pessoa funciona e essas mudanças comportamentais vão ser um indício de que existe mentira. É muito importante que a gente diferencie o que é o jeito da pessoa, se é um jeito, né, ansioso, se tem tiques, tudo isso é importante. Porque se ela já tinha antes, então é o jeito dela. Agora, se ela não era assim, começou a ter tiques, não olha nos olhos, fica desviando o olhar e você sabe que essa pessoa sempre conversou olhando nos olhos, são sinais que vale a pena a gente avaliar. Mas uma coisa é principal nisso tudo, queridos: coerência na fala. A pessoa, ela tem que expressar na fala aquilo que corporalmente, fisiologicamente, ela está expressando. Tem muita gente, por exemplo, dizendo algo e você está vendo que está incoerente. Parece que o corpo não está dizendo isso. Então é muito importante que a gente saiba diferenciar, tá certo? O que eu quero, queridos, é que vocês consigam pelo menos se proteger de tudo isso. E que vocês não entrem nesse sistema da mentira.
porque, como eu disse, tem perna curta e dá muitos problemas, não vale a pena. Toda mentirinha, por menor que seja, está estimulando alguma coisa, está reforçando alguma coisa, e tudo que a gente não quer é que isso traga um prejuízo, seja para você ou para quem quer que seja, tá certo? Vamos levantar a bandeira da verdade. É a melhor forma da gente viver bem, trazendo um alívio para o nosso corpo, porque quando a pessoa mente, o corpo sente o impacto disso, e quanto mais ela mente, mais o corpo sente o impacto disso. Tem pessoas até que adoecem, porque inventaram ou falaram alguma coisa e tem um processo de consciência, de arrependimento, e isso faz com que ela adoeça. Então, não é mais fácil evitar tudo isso? Não precisar aborrecer ninguém, não precisar adoecer, não precisar vivenciar nada, tá certo? É muito mais fácil você dizer, olha, eu não quero falar sobre isso, do que você inventar uma situação e sair problemático depois dessa situação toda, tá bom? Um abraço para vocês, que Deus abençoe vocês, vamos levantar aí uma bandeira da verdade, que é o melhor que a gente pode fazer. E se você gostou desse vídeo, basta se inscrever nesse canal. Eu vou ter um prazer imenso de poder postar vídeos para vocês. E se você quiser dar sugestões, quiser mandar um e-mail, quiser que eu responda algum e-mail, será um prazer também fazer isso, tá bom? Um abraço, queridos, e a favor da verdade sempre!